Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Como é que Sim, está estamos. o som, a imagem? Está tranquilo? Tá. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Viviane, sou esposa do Amarildo. Desenvolvemos esse projeto desde o mês de outubro de 2024, né? Estamos muito felizes. Trabalhar com algo que dá um retorno na saúde das pessoas é algo muito gratificante, né? Então, não só gratificante, mas como muito satisfatório, né? As pessoas virem agradecer por algo que você vende para elas, né? Então, isso é muito difícil no mercado. Hoje em dia, você vende algo e as pessoas retornam com essa gratificação, né? Então, vamos dar o início aí à apresentação. Sejam todos muito bem-vindos. Parabéns por vocês estarem aqui conosco essa noite. Está tirando um tempinho do seu sábado para estar aqui nos prestigiando. Quem está vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero estar passando um pouquinho sobre o que é essa grandeza da nossa empresa, os OX, os nossos geradores, sobre o ozônio, compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês. Som tá ok, gente? Olá, vocês me ouvem? Sim. Ah, sim. Para mim deu uma travadinha aqui na tela. Só um minutinho que já vão. Aqui é tudo ao vivo e ao mesmo momento, né? Então, às vezes, ele dá uma travadinha mesmo, gente. Nós já estamos aqui com a equipe de TI resolvendo aqui o problema. Só um momento. Temos bastante convidado na sala hoje, gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, Balduino. Boa noite. Excelente live aí para todos. Parabéns aí. Certeza tem muito a aprender com vocês hoje. Opa, agora parece que foi. Tá. Então, o que é o ozônio, né? A gente aprende um pouquinho sobre o que é o ozônio lá na nossa quinta série, sexta, sétima série, né? E fica tudo assim, às vezes, tão vago, né? O ozônio, a gente não dá aquele valor, aquela importância realmente para o ozônio, né? Então, o que é o ozônio em si? Onde que a gente vai encontrar o ozônio? O ozônio está em volta da Terra, há uma camada, então, de um lugar chamado ozônio, que protege animais, plantas e seres humanos dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol. Então, sem essa proteção da camada de ozônio, seria impossível, né, ter vida aqui no planeta, né? Então, muitas das vezes a gente escuta assim, tá com um buraco na camada de ozônio, a gente não se atenta para a gravidade que é, o que o ozônio realmente faz em benefícios, né, para nós. Então, o ozônio ele foi descoberto em 1840 pelo químico alemão Christian Fritz. Ele identificou o gás atribuindo-lhe o nome de ozônio, derivado do grego, né, que significa cheirar, né? Isso já aconteceu lá em 1840. Então, como que acontece essa formação do ozônio, né? É a partir de moléculas de oxigênio. Então, da molécula de oxigênio acontece a descarga elétrica, aonde se transforma em ozônio. Vocês já ficaram próximo assim de uma cachoeira? Quando você está próximo à cachoeira, fica um clima assim, tão tranquilo, né? Se tiver poluição em volta e você próximo da cachoeira, fica um cheiro muito agradável, muito gostoso. Ali está acontecendo descargas elétricas. Quando chove também, nos raios, né? A gente sente esse benefício ali do ozônio que está acontecendo, essa descarga elétrica também, para a gente poder associar um pouquinho o que é a grandeza do ozônio, né? Muitas das vezes, né, quando o clima está tão pesado, né, e chove um pouquinho, você sente aquele clima tão gostoso, e por mais que às vezes os raios eles nos assustam, mas ele dá uma sensibilidade de limpeza, de ar puro, né? Então, vamos falar um pouquinho da linha de tempo sobre o descobrimento do ozônio. Então, descobriu lá em 1840. Lá em 1857, foi o primeiro gerador de alta frequência.
E aí, de 1914 a 1918, foi o uso do ozônio na Primeira Guerra Mundial. Olha só, gente, quanto tempo faz que já se utilizou o ozônio, né? Tratou-se muitas feridas, muitos machucados com ozônio lá naquela época, né? Em 1935, foi o primeiro tratamento experimental. Em 1975, nós começamos com a ozonioterapia no Brasil já. Em 1979, temos a publicação do livro Ozônio Medicinal, né? Que nós temos vários médicos apaixonados, né, pelo ozônio. A gente sempre brinca, né, a vertente dos médicos, ou ele ama ou ele odeia o ozônio, né, a ozonioterapia. Então, o que é a ozonioterapia? Muitas vezes as pessoas, você pergunta, você conhece ozônio? A pessoa sempre faz uma carinha assim, mas e a ozonioterapia? Eu conheço, uma amiga minha, o pai de uma amiga já fez o tratamento, né? Então, o que é o termo ozonioterapia? Ele é um tratamento terapêutico para auxiliar na prevenção e combate de doenças através da utilização de ozônio. Só que a nossa proposta aqui com o nosso gerador de ozônio, ele é bem diferente da ozonioterapia. Qual que é a grande diferença? A ozonioterapia, normalmente lá o médico vai estar passando lá para o paciente, um exemplo, tipo 10 sessões de ozonoterapia. Se sua dor está no joelho, ele vai estar passando lá para você fazer um exemplo, tipo 10 sessões de ozonoterapia. Para você, se seu esposo, se você tiver filhos, também estiver precisando, para cada um vai ser uma dosagem diferente, uma aplicação diferente, então você vai ter custos diferentes. E o nosso aparelho não, o nosso aparelho é familiar para pets também, então ele não depende de prescrição médica, a família inteira e os pets vão estar utilizando o gerador de ozônio. Então, a lei de 14.648 de 2023, ela autoriza o uso de ozonoterapia em todo o país como tratamento complementar. Aí nós temos o uso global de ozônio, né, gente? Olha só o tanto de país que já usa o ozônio, né? Então, o ozônio tem um benefício que ele se expande pelo mundo. A gente vê lá nos Estados Unidos que a ozonoterapia já é praticada em 23 estados norte-americanos. Em Cuba, são 39 centros médicos de ozonoterapia em diversos hospitais cubanos. Além da aplicação, esses centros fomentam estudos sobre o método, né? Na Espanha, gradativamente incorporado aos hospitais públicos, a ozonoterapia vem sendo fortemente utilizada como complementar em tratamento de câncer. Na Itália, a ozonoterapia é recomendada pelo governo para tratamentos de hérnia de disco e lombalgia. A Alemanha, os seguros de saúde pagam tratamento desde 1980, gente. Às vezes eu paro e fico pensando, falo, gente, onde que eu estava, né? Que somente o ano passado que eu comecei a ter esse olhar atento para o ozônio, começamos a usar os nossos geradores de ozônio, sendo algo natural que existe há tanto tempo, né? Então, lá na Alemanha, anualmente, milhões de pacientes são tratados com ozonoterapia. Na Rússia, Ucrânia, é provado pelo Ministério da Saúde, amplamente utilizado em hospitais do governo. Na Grécia, no país o governo remunera todos os procedimentos referentes à ozonoterapia. Olha só que interessante a visão que esses países têm com relação ao ozônio. O ozônio é um custo muito baixo para tratamento, né? Então, às vezes, alguns países não é interessante esse tratamento baixo. Não sei se vocês me entendem o porquê que, às vezes, alguns países não expandem tanto o ozônio, né? Então, nós temos aqui uma visão do mercado global de geradores de ozônio de 2022, né, norte da América, até 2029. Olha só esses gráficos, como que está crescendo, né? Eu sempre costumo falar para as pessoas, né, o mercado do ozônio no Brasil está começando hoje. Todos nós temos a oportunidade, tanto para quem está chegando hoje, olha, Vânia, eu quero só consumir, eu quero só comprar um gerador de ozônio e usar para o benefício da minha saúde, ou eu quero trabalhar com vendas, quero trabalhar com equipe. Nós temos um mercado imenso, gente, imenso em nossas mãos. Os gráficos não mentem, né? Que vem só crescendo gradativamente muito, né? A cada ano. Então, eu falo assim, o surfista, ele fica, às vezes, lá na praia esperando chegar uma onda, né? Esperando. Quando chegar a onda própria, ele vai. Então, nós estamos agora, a nossa onda já chegou. A gente não precisa mais ficar igual o surfista lá, olhando para entrar. Nossa onda chegou, o que a gente precisa fazer? Só pegar a onda, que está
No Brasil está somente começando agora, né? Então, olha aí, ó, nosso diretor-presidente, senhor Marcos Musi, e o diretor de tecnologia, né, o Gleidson, né? A gente brinca que é o professor Pardal aí, que é o nosso engenheiro aí dos nossos geradores, né? Essa é a nossa empresa, né? A Ozox. E olha aí o nosso queridinho, né? Os Oxar Office, né? Esse é o nosso gerador que ele é um aparelho. Os Oxar Office ele foi desenvolvido para uso comercial e residencial. Excelente aliado para biossegurança em escritórios, lojas, residências, clínicas, sanitização de veículos pequenos, aeronaves e ambientes. Isso que nós já tínhamos, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, pegar o gerador, não sei se vocês estão conseguindo ver o gerador. Esse que eu vou mostrar para vocês já é o Multi, né? O Multi é o nosso queridinho, o mais novo lançamento, né? Então, olha só que interessante. Eu falo, ai, Vênia, eu preciso adicionar algum produto, eu preciso trocar alguma coisa. Gente, ele é super prático. Ele vem nessa maletinha aqui, a gente não precisa trocar nada, adicionar nenhuma química, nada. Ele está totalmente pronto. Então, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar somente ligar ele na tomada para ele funcionar. Ele vem com esse controlezinho, se liga na tomada e no controle. Conforme o tamanho do seu ambiente, você vai colocar. Se você tiver tiver com um aparelho que é o Zoxar, que não é o Multi, o novo, ele vai vir três opções de temporizador. E conforme o tamanho do seu ambiente, você vai estar apertando no controle, ele vai fazer 1 hora, ele vai trabalhar os minutos ali. Se você ligou no 45 minutos, ele para 1 hora, ele volta novamente, ele repete esse ciclo 4 vezes. Depois disso, ele desliga automaticamente. Então, é muito interessante, as pessoas usam muito para dormir, né? Então, eu vou ter que acordar à noite, desligar? Não, ele vai fazer os 4 ciclos e ele desliga automaticamente, né? O nosso próximo aí, ele funciona para ambiente, água e alimento, gente. Olha que interessante você tomar uma água ozonizada, você pegar para um alimento, principalmente frutas, verduras, onde você vai estar ajudando a tirar os agrotóxicos, a questão da limpeza, higienização, né? Então, você vai conectar ele. Eu estou sem o cabinho dele para conectar aqui agora, gente, para mostrar para vocês como que funcionam, como que vocês vão colocar para sanitizar os alimentos. Mas fora a sanitização, para você utilizar ele como ambiente, ele vai sair o ozônio por esse botãozinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, nesse botãozinho que sai o ozônio. Então, é um aparelho muito prático, porque às vezes as pessoas adquirem alguns produtos que dá muito trabalho, né? Precisa de um manual de instrução imenso, né? E com que alguém está ali lendo, fazendo um resumo de como funciona. E o nosso aparelho ele é muito prático, não precisa de somente ligar na tomada, né? Aí vocês vão me perguntar, então a ozonioterapia, a dosagem é mais alta do que vocês têm no aparelho? De fato, gente, para você, muitas vezes as pessoas buscam na internet e falam, olha, o ozônio ele é proibido respirar. É uma pergunta, eu sempre gosto de ressaltar, porque sempre é uma pergunta que eu tive essa dúvida quando me apresentaram os geradores de ozônio. Primeira coisa que a gente busca lá na internet que aparece, ozônio não pode respirar. Então, eu sempre falo qual que é a grande diferença. A ozonioterapia, a emissividade de ozônio é uma emissividade alta, né? Então, realmente, é que ele não pode respirar, que ele vai ser injetável. Já o nosso, ele vem com uma proposta totalmente diferente, aonde você deve estar utilizando ele no ambiente, porque a quantidade de ozônio que ele emite é uma quantidade bem mais baixa, permitida para você estar respirando ele no ambiente, né? E aí você fala, Vene, mas então se ele emite menos ozônio, ele não tem eficácia? E aí nós temos aqui o laudo da Universidade Federal de Fluminense, onde ele atesta esse laudo de emissividade, que a quantidade de ozônio que ele emite é a quantidade 0,06 permitido, né, até 0,08, né? Aí, o que nós temos dois laudos muito importantes, da emissividade, porque às vezes as pessoas compram alguns aparelhos por aí, que eu não vou falar onde, que a quantidade de ozônio emitido é uma quantidade muito alta. E quando ele vai realmente olhar lá no manual, tá lá, não pode utilizar no ambiente. Então, o que que acontece? Ele tem que ligar o aparelho e ele sai do ambiente e depois de um tempo ele volta. Já o nosso não, por conta
da emissividade dele, que é uma emissividade controlada. Essa é a grande diferença. Daqui é o show do nosso aparelho. Essa é a grande diferença do nosso aparelho. É a emissividade, a quantidade que o ser humano, os pets, né, podem estar utilizando sem dar um malefício para a saúde e sim o benefício para a saúde. Então, você vai utilizar o seu aparelho no conforto do seu lar ou quando você for dormir. Aqui em casa a gente usa o dia inteiro o aparelho. Está na cozinha, o aparelho está ligado, está no quarto, então nós temos esse hábito aqui em casa, o dia inteiro usar o aparelho. Então, nós temos esse laudo de emissividade, que é a quantidade que o ser humano pode estar utilizando ali, respirando no ambiente. E o outro é da efetividade, que eu gosto muito de ressaltar, Ivene. Então, assim, se ele emite menos ozônio, ele não vai ter uma efetividade legal? Sim, nós temos aqui o laudo da Unicamp, que atesta a efetividade do nosso aparelho de ozônio. Desculpa aqui, gente, que eu participei de um evento hoje o dia inteiro e eu falei bastante, estou com a minha voz um pouco ruim, mas vamos lá. Então, esse laudo nosso de efetividade, ele foi emitido pela Unicamp, né, onde atestou que a quantidade de ozônio que ele emite é uma quantidade eficaz, né? Foram feitos vários testes com o nosso aparelho, inclusive, gente, quando tão terrível o Covid, né? Ele eliminou o vírus da Covid, né? Então, olha só a grandeza que nós temos em mãos. Se o nosso aparelho, ele eliminou o vírus da Covid, você imagina o que mais que ele pode eliminar, né, gente? Só tudo, né? Esse aparelho é um milagre em nossas mãos. Então, o nosso ambiente, utilizando o gerador de ozônio, ele vai eliminar bactérias, fungos, vírus, e ele vai estar sanitizando o ambiente como total, né? Vocês já chegaram numa casa onde tem animais domésticos? Então, vocês já chegaram em algum ambiente onde tem animais domésticos, principalmente depois que choveu, gente? As pessoas que estão na casa, elas não sentem, por mais que está limpo o ambiente, mas o próprio cheirinho ali do animal fica um odor forte, né? Se você ligar o gerador de ozônio, ele vai eliminar esse cheiro, gente. Ele é incrível. Nossa, acho que foi a nossa segunda apresentação quando a gente foi vender o aparelho. Era numa casa de uns amigos nossos, onde tem bastante pet. E o odor estava muito forte na casa. Inclusive, a gente estava na sala e estava muito forte. Ligamos o aparelho e foi incrível, gente. Na hora sumiu o cheiro, né? Com relação a mofos, né? Regiões, principalmente regiões de praia, sofre muito com mofo, né? Alguém já utilizou, já entrou em carro de fumante ou em casa de fumantes? O odor do cigarro, ele é muito forte. Para quem fuma, ele não sente aquele odor, tanto no carro dele quanto na casa onde ele esteja. Mas para quem não fuma, ele sente, o cheiro é muito forte. E parece que o cheiro de cigarro, ele impregna, ele não sai com nada, gente. Façam um teste. Para vocês que tem alguém na família que fuma, liga o gerador de ozônio onde a pessoa está, liga no carro, vocês vão ver que o cheiro aquele cheiro que impregna, ele some. É incrível, é como se fosse uma varinha mágica que você liga que ele some o cheiro. Então, vamos lá. Então, o nosso ambiente com os óxidos ar, ele vai proporcionar um ar agradável para você e família dormir melhor. Comprovadamente, é um ótimo preventivo para inúmeras patologias, né? As pessoas brincam, elas falam que o nosso aparelho deveria chamar sonoterapia, porque quem usa o aparelho para dormir, gente, você tem um sono restaurador, porque o ozônio ele vai estar deixando um ambiente leve, ele vai estar oxigenando o seu cérebro, então você consegue, porque eu falo, às vezes as pessoas falam, eu durmo 12 horas, né? Mas dessas 12 horas, às vezes ela vai estar levantando muito para ir ao banheiro, ela acorda durante a noite, ela está se virando muito, se você pegar, ela dormiu mesmo ali umas 8 horas de sono. Então, não é quantidade, sim o que você tem um sono restaurador. Eu falo que às vezes eu deito, do jeito que eu deito, eu acordo de manhã cedo, porque, gente, é um sono, é incrível. Quem não tem o aparelho e adquire o aparelho, gente, a primeira coisa que eles sentem é o sono restaurador, né? Então, o ozônio ele vai ajudar muito também no diabetes, doenças vasculares, infecções respiratórias, esgotamento físico, gente. A parte respiratória, as pessoas também sentem praticamente que imediato, né? Ele aumenta a capacidade circulatória, evitando câimbras, dores musculares.
Então vamos lá. Segundo a própria Organização Mundial da Saúde, a odontologia é uma das áreas onde os profissionais de saúde mais se contaminam. Então ele vai neutralizar ou eliminar os vírus, bactérias parados no ar, diminui os riscos de contaminações cirúrgicas, descontamina equipamentos e superfícies, diminui as chances de infecções cruzadas, mais segurança e praticidade para o profissional e paciente. Antes de utilizar o gerador de ozônio, eu nunca tinha parado para pensar no consultório odontológico. E não sei se vocês já pararam para pensar. O dentista ali, ele tem a parte esterilizada do que ele vai estar manuseando na sua boca, mas e do consultório em si? Quando você vai fazer uma cirurgia no centro cirúrgico, que não seja ali a parte do dentista, o centro cirúrgico ele é todo preparado, ele é esterilizado. Quando acontece uma cirurgia, fica tantas horas fechado, dependendo da cirurgia, conforme o que aconteceu no centro cirúrgico, a quantidade de tempo que ele fica fechado, para quê? Para eliminar os vírus e bactérias. E no consultório odontológico, vocês já pararam para pensar? O quanto de rejeição que tem de implante dentário, antes não tinha parado para pensar. Então, o que acontece ali no consultório? Ele tem a parte da higienização ali dos instrumentos ali dele, porém, quando o paciente, ele fez ali o procedimento, levanta, vem o outro paciente, é feita alguma eliminação de vírus e bactérias? Não, gente, ele não é feito. Então, o que acontece? Se eu sou a primeira paciente, eu estou com uma bactéria na minha boca, vírus, algo ali, até o risco é para o próprio dentista também, né? E ele chega outro paciente após, vai lá fazer um implante dentário, que é algo muito sério, né? Uma cirurgia mesmo. Então, o que está no ar ali vai estar entrando na boca desse paciente. Então, tem muitos casos de rejeições e casos mais sérios por conta de vírus e bactérias. E olha só que interessante, né? O nosso aparelho vai eliminar vírus, bactérias que estão no ar, estão ali. Então, assim, todo dentista deveria ter um aparelho nosso no consultório. Por quê? Para descontaminar, eliminar esses vírus, essas bactérias, né? Então, olha o mercado que nós temos. É muito engraçado que o nosso primeiro aparelho que a gente vendeu de gerador do ozônio da Usox foi justamente para uma conhecida nossa. Ela estava com um problema muito sério na boca, já tinha feito implantes e com rejeição, né? E aí a gente apresentou para ela, e na semana seguinte ela ia fazer um novo implante. Aí ela falou assim: olha, eu e minha esposa, eu e o marido que vendemos para ela, falou assim: olha, eu só vou fazer se o dentista deixar eu ligar o aparelho no consultório, porque eu sou a última paciente. Você imagina o tanto de bactéria e vírus que vai estar no ar, né? E aí era na terça-feira a cirurgia dela, e chegou na segunda-feira o aparelho. Ela pegou esse aparelho com tanta felicidade e levou, e o dentista, né, utilizou na sala, e ela teve um sucesso na cirurgia no implante dela, né? E era algo assim que eu nunca tinha parado para pensar, de tão sério que ele é no consultório, né? A gente se preocupa tanto com a cirurgia, eu não vou fazer no hospital tal, porque aquele hospital é um hospital de muito movimento, muito contaminado, e a nossa boca, a gente se preocupa também? Então fica aí, né, uma pergunta para, acredito que quem não tem o aparelho, e quem já tem, quando for no consultório, vai levar para o dentista, oferecer para ele, se ele não quiser comprar, mas pelo menos ele vai ter que usar na sala para fazer o procedimento. Então, olha só, nós temos, fora os nossos geradores de ozônio, nós temos 10 olhinhos, né? Então, os nossos óleos, eles são com ozônio, são óleos de girassol ozonizados, associados a um blend de óleos essenciais, específicos para cada finalidade, com uma ação profunda e duradoura, né? Então, nós temos ali o Slim, para corpo, spa, mãos e pés. Esse mãos e pés, gente, também ele é fantástico, porque se você tem alguma bactéria nas suas unhas, você vai esborrifar ele. É o famoso, né? Tem os termos chique, né? Mas a gente fala o português, claro, chulé, gente, ele é excelente. O spa verão aí para o bronzeado, o spa capilar, que eu sou apaixonada, aí, as mulheradas que faz os procedimentos, né? No cabelo, principalmente as progressivas, às vezes eles juntam um pouco de, como se ele fosse uma casca, uma descamação, gente. Se você usar nosso óleo da Ozox Spa Capilar, você usou, ele acaba com isso, o cabelo fica com uma vida, uma vitalidade,
O Regenera é o nosso carro-chefe aí, que ele vem para ajuda muito a questão das feridas, gente. Nós temos cada depoimento incrível de feridas com o uso do Regenera, nosso carro-chefe. O Spa Sensual aí, o pessoal quer namorar, né? O spa corpo, o spa rosto, que é linhas de expressões para melasma, o esporte, que ele ajuda muito a questão das dores, o pele jovem, gente, ele é incrível para a moçada aí com acne, né? Então, assim, eu fiz um resuminho só, gente, porque é muita informação de cada óleo. As pessoas que estão chegando agora, pode procurar quem convidou. Tem uns vídeos, né, explicando um pouquinho mais sobre os óleos, vocês vão ficar apaixonados com o meu, por cada olhinho que a empresa vende também. Então, né, vocês vão perguntar, Vênia, agora você falou tanto do aparelho, né? Falou dos olhinhos, mas assim, existe alguém que realmente tem resultados usando o gerador de ozônio, são só falácias, né? Então, aqui a gente tem muitos depoimentos, né? E os depoimentos das pessoas, eu acho muito engraçado que as pessoas não gostam de gravar vídeo, né? Mas aqui, com os nossos aparelhos, as pessoas ligam agradecendo, ligam falando, e as pessoas, elas têm uma satisfação, um prazer em compartilhar o depoimento delas com o resultado que elas tiveram, né? E hoje à noite nós vamos ter dois convidados que vão estar compartilhando um pouquinho do seu resultado, né, que teve com o uso do aparelho, do nosso gerador de ozônio, né? Quero convidar aqui a Margarete, de Primavera do Leste, ela compartilhar o depoimento dela, né? Foi um depoimento muito expressivo, né? Margarete já se encontra em sala, Margarete? Oi, tô aqui sim, Viviane, tudo bem? Oh, maravilha, Margarete. Pode abrir aí, pode começar. E o pessoal deve estar ansioso para ver o seu depoimento. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Então, foi uma forma, vou até para abreviar, vou dizer a forma como eu cheguei na Usox, né? Foi por causa disso mesmo. Na verdade, o meu primeiro contato com ozônio foi o medicinal, porque minha família estava apavorada com o problema da minha perna. Porque dia 24 de fevereiro eu tive um acidente de moto. Na verdade, eu estava passando de moto, o cara abriu a porta do carro e com isso eu várias lesões, né, corte na cabeça. Mas na perna eu fiquei por 45 dias indo e vindo a médico falando que não tinha, que tinha algo errado. E os médicos falavam que era normal do problema porque não houve ferimento exposto, né? Mas houve umas bolhas como se fossem de queimadura e essas bolhas se irrigaram de sangue. E também houve um encapsulado dentro do músculo que eu sentia ali, né, um abaulado, e eles falavam que estava tudo normal. E com 45 dias eu tive que ir ao centro cirúrgico porque eu estava com necrose por coagulação. E nesse processo, após cirurgia, tudo que foi uma cirurgia bem intensa, né, na verdade, com possibilidade de eu voltar ao centro cirúrgico em poucos dias, né, porque tinha sido muito grave o estado que chegou. Quando, a partir de acho que uma semana, duas após a cirurgia, minha irmã me levou a fazer a ozonioterapia medicinal, que eu tive na primeira aplicação, já tive um resultado, fiquei apaixonada, porque eu nunca tinha tido contato com ozônio. Só tinha visto falar, né? E ali eu já fiquei encantada com o resultado, que foi bem, bem expressivo, né, na verdade. Só que quando eu fui saindo desse ambulatório que eu fui fazer a aplicação do ozônio medicinal, a minha irmã, que estava me levando, estava muito preocupada com meu cunhado, que ele teve que fazer uma cirurgia em dezembro e a imunidade dele abaixou muito. E ele adquiriu no centro cirúrgico uma bactéria, um fungo, na verdade, no pulmão e no estômago. E ela estava muito preocupada aquele dia e falou para mim assim: olha, nossa, hoje estou preocupada. Uma pessoa esteve no escritório deles, né, com uma gripe muito forte, e ela estava preocupada porque esse meu cunhado estava com a imunidade muito baixa, e eu lembrei que uma amiga minha tinha falado que tinha um aparelho desse de ozonioterapia, na verdade ozônio, né, que era um sanitizador de ambiente, e aí essa terapeuta tinha esse, que hoje faz parte até da minha equipe também, tinha esse aparelho que eu acho que o ideal seria usar um sanitizador no escritório dela, né, e ela pediu para mim verificar qual que era esse sanitizador. Eu fui buscar, falando com essa terapeuta, e fui pedir para ela de onde que ela comprou e tudo, que ela pudesse me indicar. Ela não estava no consultório aquele dia e ela me mandou a foto no domingo. No domingo eu entrei no Facebook, por um acaso, porque eu ia até pesquisar sobre o aparelho, que ela não sabia mais dizer se essa pessoa que vendeu para ela ainda estava vendendo, que ela tinha mandado mensagem para o rapaz e ele ainda não tinha retornado.
e eu entrei no Face por um acaso, que raramente eu entro, e o Amarildo aquele dia estava publicando um vídeo sobre esse aparelho. E eu já conhecia o Amarildo alguns anos atrás, mas eu já não tinha tido mais contato. Fui e perguntei para ele se ele era representante desse aparelho, que eu queria indicar para minha irmã para fazer uso de sanitização. Quando eu vou falar com ele, ele me fala que sim, que ele era um distribuidor, e aí naquilo ele me perdia o que eu estava fazendo, né, no caso. Aí eu fui e falei, literalmente estou de perna para o ar, né, tive um acidente e tal, fazia poucos dias que eu tinha feito a cirurgia, e aí com isso ele me mandou alguns vídeos, pediu para ver o meu ferimento também, mostrei para ele, para a Viviane, a foto, e ele falou que esse aparelho poderia também me auxiliar. E ali que eu comecei, que ele me mandou os vídeos, fiquei encantada, até era o resultado do Everaldo, né, com o ferimento dele. E aí eu mandei todos os vídeos e também mandei para esse terapeuta. Eu falei, Cristina, você sabia que esse aparelho seu, além de sanitizar, trata, porque eu já tinha olhado todos os vídeos que a Marildo mandou, sanitiza o seu ambiente, além de sanitizar, ele trata mais de 260 enfermidades? Ela falou, não, porque a pessoa que vendeu para ela esse aparelho não passou, só mandou mesmo como sanitizador, que ela comprou do Espírito Santo, mandou aqui para o Mato Grosso, mas ela não sabia disso. E ela, apavorada, muito amiga minha, falou, não, a partir de amanhã você vem para o meu consultório e você vai fazer uso desse aparelho aqui no consultório. Isso era um domingo, eu comecei na segunda, fui na terça. Na terça-feira, eu já tive um resultado num problema respiratório que eu tinha, que estava para ir para cirurgia. Já foi, assim, surreal, já o que aconteceu, que se eu estivesse falando com vocês aqui agora, para mim falar e respirar, eu estaria puxando a minha face, porque após a segunda vez que eu peguei Covid, eu desenvolvi uma obstrução, tipo um nódulo atrás do meu nariz, e eu teria que puxar, fazer esse movimento para mim poder falar e respirar. Na quarta-feira, de manhã, já saiu eu falo que parecia uma massa cefálica pelo meu nariz, e eu engoli no momento que eu fui puxar da parte da respiração e engoli, eu acabei engolindo algo assim muito denso aquele dia, e de lá para cá também eu nunca mais tive esse problema respiratório que me obstrui, né? Tenho desvio de septo, tanto é que falo nasal, mas não daquilo que estava nesse processo. Com isso, comecei a ter resultados, só que não era todo dia que eu conseguia ir ao consultório dela. Ela deixava esse aparelho dela de sexta a domingo comigo aqui. Quando eu ia ao postinho de saúde na sexta-feira, eu voltava na segunda ou na terça, quando era feriado, eu chegava lá, as enfermeiras estavam impactadas, falaram, nossa, que coisa mais linda. Então, isso que eu falava, como que vai ser bonito? Por quê? Porque tinha muitas vezes, desse fim de semana, havia um fechamento desse ferimento de 0,5 centímetros de cicatrização. Então, havia também, a doutora Lohane estava me acompanhando, que é especialista em feridas, que hoje também faz parte da equipe. Ela começou a acompanhar, e ela era aplicadora de ozônio, só que o medicinal, e não conhecia o ozônio respirável. E com isso ela também começou a ficar encantada com os resultados, e hoje também faz parte da equipe. Realmente foi surreal, porque pelos médicos, tudo, o tempo de cicatrização poderia passar de 3 meses. A partir daquele momento ali, na verdade, esse tempo de 3 meses foi do dia da Páscoa, que foi feita essa avaliação, e porque eu perguntei, falaram, olha, não cria expectativa que em menos de 3 meses, provavelmente você não consegue ter essa recuperação. E para surpreender, poucos dias que eu fui usando, que foi cicatrizando, eu falei, se eu usando só fim de semana, esse aparelho aí, eu estou tendo esse resultado, imagine se eu usar todo dia, né, fazer o uso diário. E foi o que aconteceu, que eu comprei, dia 2 de maio, eu acabei comprando esse aparelho, comecei a utilizar ele, né, no fim de abril aí, mas comprei ele, só foi chegar lá pelo dia 20. Acredito, se eu tivesse feito esse uso diário, em menos de 30 dias eu teria tido essa cicatrização. Então, eu não consegui usar todos os dias, e assim mesmo, em 45 dias, houve esse aceleramento de cicatrização, e foi surreal, foi algo assim para mim que, meu Deus, mudou minha vida, né? Eu posso dizer assim, nesse sentido, sim, de saúde, e também eu não posso deixar de dizer que também financeiro. Há poucos dias atrás, há 3 semanas, eu tive um pequeno acidente em casa. 2025 não tem sido fácil, mas também tem tido suas alegrias, né? Eu tive um acidente doméstico e eu fraturei em 2 locais o meu punho. E teve alguns dias, os primeiros dias eles colocaram uma parte de gesso e a outra ficou sem a parte do gesso em cima, porque incharia muito, teria parte do inchaço.
e com 2 semanas trocaram e colocaram o gesso integral. E com isso eu comecei a sentir muita dor, começou a inchar muito meu braço, eu comecei a sentir dores insuportáveis, só que daí eu comecei a colocar o ozônio pertinho aqui, eu deitava, colocava aqui, numa noite que eu deixei dele bem próximo, passei quase a noite toda ali na bancada, perto, né, da minha cama ali. Outro dia eu já não tinha esse inchaço e eu não tinha as dores, que eram assim, estavam ficando insuportáveis. Porque na verdade eu tenho osteopenia, então a parte provavelmente de calcificação leva um processo maior, né? Mas eu acredito, assim, com o ozônio eu já tive mais esse resultado aí e só tenho que agradecer. Então, algo que tem sido surreal aí para mim, não tem preço, não tem valor, né? Que realmente, e com isso a gente também tem feito um trabalho pelo resultado das pessoas também, que nós temos resultados surreais aqui no Mato Grosso com também não posso deixar de contar para vocês com Alzheimer, com pessoas com diabetes em 800, hoje por 128, pessoas que já deixaram o médico já suspendeu medicação de colesterol, já suspendeu medicação de hipertensão, e assim nós só temos realmente assim vivenciado coisas maravilhosas, né? Então, para mim, a Ozox mudou totalmente a minha vida, né? Tanto saúde quanto financeira também, e só temos que agradecer mesmo. E também posso aproveitar e contar também um testemunho aqui, que com 2 meses e meio de Ozox, entrando para o 3º mês, nós compramos também o nosso carro aí, à vista, com tudo que nós vivemos, e então não posso deixar de dizer tudo isso, que o Ozox realmente transforma vidas, né, e nos traz resultados maravilhosos. Então, se alguém está aí nessa live e tenha dúvida, não tenha medo, venha fazer parte disso tudo, porque realmente assim nós temos resultados. O aparelho não está em comprovação, ele já tem resultados, né? Nada melhor que realmente com depoimentos, pessoas dando esses depoimentos aí, só tem agregado na nossa vida e transformado, né? Nossa vida aí literalmente de muitas outras pessoas também. Então, é um prazer imenso estar aqui partilhando com vocês e venham fazer parte desse processo aí. Ou você que esteja aí, esteja com receio, não tenha medo, né? Leve essa oportunidade, seja resposta de oração, porque é isso que as pessoas têm muitas vezes falado para mim: Margarete, você tem sido resposta de oração na minha vida, você tem sido, então, tanto pessoas na saúde quanto outras pessoas também na parte financeira. Então, que vocês também possam ser essa resposta de oração na vida das pessoas, veio fazer a diferença nesse processo. Um grande abraço a todos, obrigada por essa oportunidade de estar aí, né? E possamos aí crescer todos juntos aí. Uma boa noite para vocês. Nossa, que depoimento, hein, Margarete? Seu depoimento é muito forte. Gratidão assim, imensa por compartilhar conosco, né, o resultado que você teve, né, um resultado muito expressivo, né? Parabéns por você ter tido essa confiança, né, no ozônio, no nosso gerador, né? E abraçou ele, sendo como, tipo assim, é esse mesmo que vai resolver, acreditou, confiou e tem o resultado, né, gente? É um resultado muito expressivo, né? Não foi só essa questão do acidente, ela teve outros resultados também fortes. Então, Margarete, muito obrigado por compartilhar conosco aí, gratidão mesmo, né? E uma boa noite. Nós temos mais um depoimento essa noite aqui. Eu sou suspeita de falar, né? Porque eu já acompanho há muito tempo, né? E agora que conseguiu realmente realizar esse transplante, mas eu vou deixar ele falar, porque senão eu falo muito, eu vou acabar contando tudo aqui, né? Então, eu quero convidar o Amarildo para estar compartilhando conosco essa noite um dos resultados dele, né? Um resultado atual, que para nós, assim, é um resultado assim, imenso, imenso, sem valor, né? Um resultado muito grande. Então, Amarildo, está com você aí. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite a todos vocês. Falar um pouquinho do meu depoimento, né? Eu sou de Campo Grande, MS, tem muitas pessoas que me conhecem aqui, né? A minha esposa que está fazendo a primeira parte da apresentação também, né? E eu quero falar um pouquinho do meu depoimento nessa trajetória, antes do ozônio e depois do ozônio, né? A gente A gente acorda, uma vez acorda muito tarde, né? Questão de pesquisar, de buscar, né? E eu venho lidando
lidando com essa situação. Uma das situações, né? Eu tenho vários depoimentos na minha vida, né? Depois do ozônio, e toda essa minha vida eu venho sofrendo com uma consequência visual, né? Desde que eu me conheço como ser humano, né? Desde que eu nasci, eu já tinha uma deficiência visual. Fez as pessoas olhavam para mim, realmente de vez não via essa deficiência visual, né? Mas no começo da vida mesmo ali, eu sofri bastante, com muita inflamação nos olhos, né? Vocês têm uma ideia, a minha inflamação era tão agravante que tinha... Quando eu nasci mesmo, a minha mãe me disse, depois, há algum tempo, né, que eu vi ter a consciência de pessoas que sabem o que que é da vida, né? A minha mãe falou que eu sofri bastante, né, com essa situação. Claridade, né? Luz do sol, a luz que a gente usa, né? Então, o que que acontecia nesse tempo? É, com essa sensibilidade de visual, então eu não poderia sair no sol sem o óculos escuro, né? Pra você ter uma noção, eu comecei a usar óculos escuro desde os meus 6 anos, 5 anos, né? Eu já comecei a usar o óculos escuro, porque realmente o sol para mim agravava bastante. E como o olho ficcionava muito rápido, entendeu? Se eu saísse sem o óculos, eu tinha vezes que eu não conseguia chegar em casa. Eu precisava das pessoas para estar me ajudando, né? Porque o olho ficava bem inflamado. Então, nesse processo de lá para cá, eu vim sofrendo tratamento, procurei vários médicos, né? E os médicos tentando resolver a minha situação, porque é um problema familiar, né? Para vocês terem uma ideia, a boa parte da minha família tem esse problema, né? Tem alguns que não estão cegos, mas estão enxergando 10, 15% aí. E eu fiquei muito preocupado com isso, né? Muito preocupado porque imagina você enxergar mais ou menos e chegar no final da vida e você não conseguir enxergar mais. Então eu vim me tratando, né? Me cuidando, eu falo com o médico, passo com o médico e nada resolvia. Vocês têm uma ideia, nesse processo de lá para cá, eu já usei vários tipos de colírio. Mas no final de 2024, vocês têm uma ideia, antes de conhecer os Ox, eu já estava na fila de transplantes, mas nunca dava certo fazer o transplante, nunca, porque quando chegava de fazer o transplante, até a médica chegou para mim, ó, conseguimos a córnea para você, mas eu não vou fazer o transplante porque eu não sei se vai dar certo, porque a sua inflamação do seu olho realmente a gente não sabe o que que é, não tem como falar para você, porque o que que acontece? A médica pegou meu caso, levou para os Estados Unidos umas 3 ou 4 vezes, e sempre vinha dos Estados Unidos sem a solução. Então, com essa situação, ela ficou até com medo de me levar para a cirurgia. E eu sempre tentando, né? Buscando um meio para conseguir. Pra vocês terem uma ideia, eu ando de moto desde do meu que eu conheço como gente, né? Lá, quando tinha meus 15 anos, eu já andava com moto. Mas tinha vezes na minha vida que eu não conseguia enxergar 3 metros, né? 3 metros. Então eu falo que eu fui um milagre na mão de Deus, né? Imagina você andar de moto e o dia que você está muito mal, você tem que sair, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa e você precisa sair de casa. E quantas vezes, quantas situações eu enfrentei desse jeito para estar aqui hoje, né? E graças a Deus, depois que eu conheci os Ox, né? As coisas aconteceram tão rápido na minha vida, né? Vocês têm uma ideia, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Esse daqui é o colírio, o último colírio que eu usei mais forte, tá? Diclofenaco no olho. O que que aconteceu com esse colírio? Eu não conseguia sair de casa, eu tinha que usar de manhã, porque o olho ficava muito vermelho, entendeu? E saía muita lágrima, então eu não conseguia trabalhar, eu tinha que usar o colírio. E a médica falou, Marildo, você vai só usar esse colírio a hora que você estiver muito ruim. Mas a minha situação estava tão agravada que eu estava usando todos os dias.
Tinha dia que eu usava esse colírio de 1 a 2 vezes. Olha, esse colírio aqui é de clofenaco. Eu precisava usar para sair de casa. Esse colírio aqui. Então, o que que acontece? Nesse processo de usar o colírio, o meu olho criou uma camada por cima, escura por cima dos olhos. Aí eu tive que ir lá fazer a raspagem. Aí o que que acontece? Aí eu fui me encaminhado para Santa Casa, né? E nesse processo, e eu já estava usando o aparelho, comecei a usar o aparelho em outubro de 2024, né? E eu comecei a fazer o tratamento na Santa Casa, daqui de Campo Grande. Eu já tinha feito vários tratamentos, mas o pessoal me encaminhou para lá. E nessa encaminhação para lá, e eu usando o aparelho do ozônio, no primeiro mês, gente, maravilhoso, maravilhoso. O que o ozônio fez na minha vida. Hoje vocês estão me vendo aqui, mas olha, graças a Deus que eu consegui fazer o transplante de córnea. Não sei se vocês conseguem ver meu olho, entendeu? Do lado esquerdo aqui, ó. Eu fiz o transplante agora, dia 5 de setembro, né? 5 de setembro eu fiz o transplante. Foi numa sexta-feira. Aí no sábado de manhã, olha só, no sábado de manhã eu fui para tirar o tampão. Aí eu perguntei para a doutora, eu tenho uma apresentação de negócio, a gente tem um negócio para apresentar, vai vir um pessoal de fora, eu posso estar nessa apresentação de negócio? Ela falou, não, tá liberado, você pode ir, a sua visão tá boa. E no sábado mesmo eu fui na apresentação de negócio, que é a liderança aqui do Sul que vieram aqui esse mês, né? Então, assim, a partir desse processo, do dia 5 até hoje, vocês têm uma noção? Eu tive agora na médica, foi terça-feira passada, e a médica falou que a minha visão melhorou assim, a recuperação foi gigante. O que que acontece? Nesse processo de usar o aparelho, antes, eu consegui tirar a infecção do olho através do ozônio, né? Então, para mim, é uma vitória imensa, imensa. A recuperação está sendo muito rápida, tá? Vocês têm uma noção, aí eu comecei a pesquisar sobre transplante de córnea, que é o caso que eu fiz, entendeu? Alguns transplantes de córnea, as pessoas não conseguem ter o resultado, entendeu? O olho fica diferente, fica mais escuro, fica meio apagado, e eu estava muito com medo nessa situação de fazer o transplante de córnea e a minha visão, o meu olho ficar diferente, mas eu estou muito feliz, tá? Estou muito feliz. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o meu olho, o lado esquerdo aqui, esse desse lado, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Estou recuperando muito bem, tá? E eu acredito que tudo isso que aconteceu, se não fosse o uso do Ozox, se não fosse o uso do ozônio, hoje eu não estava aqui, até mesmo para falar desse depoimento. E eu quero que agradecer também aqui a Nair. A Nair me insistiu bastante, né? A Nair é de Campo Grande, e ela me insistiu para comprar o aparelho, adquirir o aparelho. E eu sou muito grato, primeiramente, a Deus, né? Porque Deus prepara os caminhos, prepara o que é melhor para a gente, né? E eu agradeço muito a Nair por ter me apresentado esse aparelho. E hoje, através desse aparelho, com os meus depoimentos, com os depoimentos da minha família, eu pude estar trazendo pessoas para o negócio e levando benefício para as pessoas, porque as pessoas estão muito doentes. Então, assim, tudo que aconteceu na minha vida, em 6 meses, 8 meses, praticamente teve uma mudança maravilhosa na minha vida, na minha família. Então, eu estou muito feliz com esse resultado, estou muito feliz com o uso do ozônio. Então, assim, quando a gente recebe os benefícios do ozônio, o prazer da gente é levar para as pessoas. Quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas precisam desse aparelho? Imagina os benefícios que eu tive, os benefícios que a minha família está tendo até hoje. Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Maravilhoso. Então, se a gente puder levar um pouquinho de conhecimento para as pessoas, o que o ozônio faz na vida das pessoas, gente, as pessoas só agradecer. E por isso que eu agradeço a Deus, e agradeço a Anaí, e agradeço aos Ox também. Se não fosse o Ox, realmente
eu não poderia até ter feito essa cirurgia, o transplante de córnea. E eu estou muito bem, estou feliz, estou na recuperação. Tenho um processo de recuperação. A médica falou o processo é uns 3 meses de recuperação. Eu já perguntei para ela se eu posso andar de moto. Ela falou, não, depois dos 3 meses. E eu sou apaixonado por moto, né? Eu gosto de moto, praticamente nasci em cima da moto. Então, assim, eu fico muito doido para andar de moto, entendeu? Eu gosto de moto mesmo. Por isso que eu procurei fazer a cirurgia e tem esse benefício na minha vida, graças a Deus. Estou muito feliz e por tudo que tem acontecido na minha vida. Obrigado, gente. Gente, vocês estão vendo, né? Cada depoimento, né? Cada prova social que a gente vê, um surpreende mais o outro, né? Do Amarildo, sou suspeita a falar, porque já há muito tempo eu acompanho esse sofrimento dele, né? E olha que interessante, a inflamação que ele tinha, uma inflamação tão imensa, justamente essa inflamação dos olhos dele nunca permitia que conseguisse fazer justamente esse transplante de córnea. Depois do uso do ozônio, do o gerador, o que aconteceu? Ele controlou a questão dessa inflamação, que ele conseguiu, que a médica conseguiu fazer o transplante e está tendo um resultado muito rápido. Quem conheceu o Amarildo antes, lembra os olhos dele, um olho muito pequeno, vermelho, inflamado, o tempo inteiro, o que ele comia? Se ele fosse comer manga, abacate, peixe, ovo, afetava muito os olhos dele, inflamava demais, né? E agora eu brinco e falo, nossa, você tá com um olhão, você tá tão diferente, os olhos dele tá Estou com enorme. o olho maior que o outro, tem que fazer o outro agora. Aí ele brinca que tá com um olho maior do que o outro, né, gente? Mas é brincadeiras à parte. Outra coisa também, Vivi, deixa eu falar um pouquinho que o que, assim, a minha felicidade também de tudo isso, todo esse processo que aconteceu depois que eu comecei a usar o Ozox, o ozônio, né? Pra vocês têm uma ideia, eu piloto moto desde os 15 anos. Desde os 15 anos até os 33 anos, nunca tinha conseguido tirar a habilitação. Eu tentei várias vezes tirar a habilitação. Depois comecei a fazer um tratamento particular, né? A médica começou a assinar para mim, né? Tirou a habilitação. A minha habilitação era de 3 anos, vocês entenderam? Eu tinha letra, olha, eu tinha mais 5 tipos de letra que eu não poderia pilotar. Eu não poderia pilotar moto trabalhando, eu não poderia pilotar moto na rodovia, eu não poderia pilotar à noite. Isso para carro também, tá, gente? Não é só moto, não é carro também. Eu não poderia estar viajando nem de dia, a minha situação. O que acontece? Depois do ozônio, olha só que bênção, gente, é maravilhoso, é maravilhoso. O ozônio para mim foi assim, foi um milagre na minha vida, porque todo esse período, quando eu tinha 33 anos, hoje eu estou com 56 anos, 56 anos. O mês passado, eu precisei renovar a habilitação. Eu tinha recebido a carta da médica, ó, vai lá, se você não conseguir passar, você apresenta a carta. Usa para a médica te passar. O que acontece? Nesse período de todo esse tempo a médica assinava, eu cheguei lá, apresentei a carta à médica, a médica falou, não, vamos ver se você consegue fazer um exame aqui. Na primeira vez, não consegui fazer o exame. Aí depois ela falou, ó, vem depois aqui que a gente vai tentar fazer o exame. Na segunda vez que eu tive para fazer o exame da habilitação, eu já consegui fazer a habilitação. Uma coisa que me chamou muita atenção naquele momento porque o que acontece? Antes, quando eu tirava a habilitação, quando eu ia fazer o teste, eu não conseguia enxergar as letras lá. E nessas vezes que eu fui lá, eu consegui ver as letras, não era tão nítida, entendeu? Mas eu conseguia ver. Na segunda vez que eu já fui, eu já consegui enxergar melhor. Melhor. Outra coisa que eu fiquei muito feliz mesmo, por quê? O que acontece? Como eu gosto de viajar, como eu tinha essa proibição dentro da habilitação, a médica falou o seguinte: olha, vou fazer o seguinte, vou liberar você para viajar de dia e de noite. De dia e de noite, gente. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é isso?
É maravilhoso, gente. Só, olha, só sabe quem passa por essa situação. Só sabe quem passa por essa situação. Então, para mim foi maravilhoso, gente. Maravilhoso. Foi uma benção de Deus, foi uma benção de Deus. Hoje eu posso pilotar carro de dia e de noite, até mesmo na viagem. Então, para mim foi uma vitória. Foi uma vitória. Desculpa. Desculpa. Gente, o resultado do tratamento, ele se emociona muito, que é um resultado fantástico, né, para quem sofre desde quando nasceu com um problema tão sério, né, eu brincava com ele, falava assim, que a habilitação dele ele era laudado, né, que você virava a habilitação dele atrás, que as restrições, né, depois ficou na frente, tinha um abecedário inteiro de restrição. Eu brincava, falava assim, você só tem habilitação, se realmente o guarda parar, ele vai falar, não, vai lá e guarda sua moto, seu carro, porque você não pode sair na rua, né? E ele nunca desistiu, né? Ele veio, assim, desde que eu me conheço, né? Conheci ele, está sempre lutando, buscando, né? Então, eu sempre falo, né? O laudo que o médico te dá não é destino, não aceite o laudo que ele te dá, busca, gente, busca, porque tudo na vida ele tem uma solução, não aceite, o laudo não é o seu destino, né? Então, aí nós estamos muito felizes, gente, com o resultado, não só o nosso resultado, da nossa família, mas as pessoas que a gente também vende o aparelho, as pessoas da nossa equipe têm um resultado também fantástico, né? Então, tá aí a oportunidade para quem está chegando agora, adquira seu aparelho. Gente. A minha parte, eu quero agradecer grandemente aí a Margarete, ao marido, pelo compartilhamento do depoimento deles, são depoimentos muito fortes, como temos várias pessoas com depoimentos fortes aqui também. A minha parte termina aqui. Eu quero agradecer todos que estão presentes. Nós estamos pleno sábado à noite, com praticamente 80 pessoas na sala. Poderiam estar muito bem fazendo qualquer outra coisa, mas tiraram um tempinho da sua vida para estar aqui conosco, escutando um pouquinho mais. Eu espero ter conseguido compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês sobre a nossa empresa, sobre o ozônio. E eu quero deixar um agradecimento, uma gratidão mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? E agora, acredito que está todo mundo se preocupado, né? Vendo quanto que é o aparelho, como que eu faço para desenvolver equipe, como que eu faço parte da empresa, né? E quem vai fazer essa segunda parte é um grande líder, tem uma experteza muito grande aí na parte de liderança, de venda, né? Passa com muita propriedade. Eu quero convidar o nosso líder Balduino para estar fazendo a segunda parte. Vocês vão estar encantados e apaixonados também, gente. Muito obrigada, uma boa noite e até a próxima. É com você, Balduino. Muito obrigado, Viviane. Parabéns aí pela apresentação fantástica. Parabéns aí ao Amarildo pelo um depoimento comovente, né? Impactante. E também a Margarete, né? Outro depoimento. Eu só vejo que a Margarete, alguém tem que cuidar dela, que ela se acidenta muito, né? Pessoal, muito boa noite. Estamos alongando um pouquinho o tempo. Eu quero parabenizar, estamos aqui na sala agora com 79 pessoas. É incrível, né, esse depoimento. Viviane, se você puder descompartilhar a tela, aí eu consigo compartilhar aqui. Maravilha, então. Então lá, pessoal, meu nome é Balduino Nóbrega. Algumas pessoas já me conhecem e outras pessoas que não me conhecem vão passar a me conhecer agora. Vão ter a honra, estou brincando. Eu tenho- Nós vamos trocar um pouquinho de experiências aqui, né? Eu aprendi muito já aqui hoje com a Viviane, uma apresentação fantástica. Aprendi nos depoimentos e agora eu vou estar compartilhando com vocês a oportunidade de negócio. Vou passar aqui umas coisas aqui para a gente adiantar. Enquanto isso, peraí, deixa eu tirar isso. Não estou conseguindo. Pessoal, quem tem aqui quem de vocês tem um quadro dos sonhos? Escreve para mim aí, levanta a mão, faz um gesto, dá um grito, manda um sinal de fumaça. Quem tem, parabéns. Quem não tem, eu sugiro você colocar um quadro de sonhos. Você precisa dizer de forma bem clara para o universo o que você deseja, o que você quer, tá? Tem algumas
algumas conquistas de materiais, mas para mim as maiores conquistas estão nesses quadros aí mais abaixo do lado direito. São coisas que o dinheiro não compra, mas são coisas que você tem que sonhar. Família você não compra, e aqui embaixo para mim representa a maior definição de riqueza. Eu quero um dia montar uma creche com 200 filhos. Não biológicos, né, gente? Mas dá para, posso até ajudar, mas eu quero 200 filhos. E quando eu montar essa creche, vocês vão dizer, o Balduino agora está rico de verdade. Porque para mim o maior sonho, a maior definição de riqueza é poder ser fazer isso. Então, um pouquinho ainda para quem me conhece. Eu sou administrador de empresa, tenho MBA em gestão de pessoa, MBA em psicologia organizacional, sou business coach, executive coach. Eu trabalhei na Fundação Bradesco como instrutor, no Sebrae. Fui consultor do Sebrae, instrutor do Senai, sou escritor também nas horas vagas e com muito orgulho sou distribuidor da Ozox. Aqui são alguns livros, né, que eu já lancei, tá vindo mais por aí, tem mais surpresas. Vou dar um spoiler. O próximo é na área do marketing multinível. Eu estou fazendo, parafraseando, o Lobo de Wall Street, vai ser o Lobo do marketing multinível. Vai vir muitas coisas boas aí. Eu estou fazendo uma lista de espera, brincadeira. Quando eu lançar, eu aviso para vocês. Eu amo viajar. Meu nome é Balduino Viajar Nóbrega. Amo de verdade. Eu gosto de. Eu disse assim, onde você investe seu dinheiro? Eu invisto meu dinheiro em lembranças. Se um dia eu tiver uma amnésia, eu vou ficar totalmente pobre. Mas eu espero não ter, porque eu tenho muitas lembranças de lugares que eu conheci, de pessoas que eu conheci, de lugares que eu visitei, isso não tem preço. Amigos que você faz no dia a dia, amigos que você faz online, amigos que você faz através do marketing multinível. Por isso que essa ferramenta é incrível, sempre me fascina. Tive a oportunidade de conhecer Machu Picchu, no Peru, foi mais uma realização de um sonho. Eu tinha um grande sonho, porque quando eu trabalhava numa empresa que vendia shakes, toda vez que vinha um presidente para minha cidade fazer uma apresentação, os caras tiravam uma foto lá, mostravam uma foto beijando um golfinho. Cara, eu tinha um sonho de beijar um golfinho. Será que um dia eu vou beijar um golfinho? Eu pensava, mas beijar um golfinho, cara, Paulinho, que sonho besta. Cada um tem seus sonhos, né, gente? Mas beijar um golfinho não era só beijar um golfinho. Beijar um golfinho, eu estava sonhando que eu estaria no Caribe, né? E graças a um barco multinível, olha o que aconteceu. Gente, vendo as imagens dessa no calor que está aqui onde eu estou, é uma sensação boa. Quem está quem tá aí no frio, quem está no calor, escreve para mim aí. Nós estamos no Brasil, ele é continental, né, gente? Tem gente que está aí no maior frio. Eu estou aqui derretendo. Eu sempre uso terno na apresentação, mas hoje eu não consegui. Eu estou literalmente derretendo aqui no calor. Esse é meu patrocinador, o Argentil França. Esse aqui, gente, foi meu primeiro mês de Ozox. Eu fiz um ano agora, em agosto. E no meu primeiro mês eu tinha 11 pessoas na minha rede, eu coloquei algumas pessoas, outras pessoas colocaram outras pessoas, enfim. Isso me rendeu, de bônus de equipe, mais de 12 mil reais. Com minhas vendas, passou de 27 mil reais e eu tenho mantido a média acima disso, graças a Deus. Então, esse negócio dá para você começar e começar com força, basta que você queira.
Baldwin, quanto é que eu posso ganhar nesse negócio? Faça assim, quanto você é capaz? Quanto você é capaz de ganhar, você pode ganhar aqui. Aqui é uma oportunidade. Ah, Baldwin, a Osóx dá dinheiro? Não. Nada é de graça, nem vaca dá leite. Tudo tem um preço. Se você estiver disposto a pagar o preço, com certeza você vai tirar muito proveito, porque a Osóx é uma ferramenta que você pode usar para conquistar o que você deseja. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o plano de negócio Osóx, tá? Para vocês entenderem aqui. Deixa eu tirar essa tela aqui, melhorou. Conquiste a sua liberdade financeira. Então, pessoal, bem rapidinho, que eu sei que a hora avançou. Vou ser muito breve, tá bom? A Osóx, ela te oferece 6 formas de ganho. Quais? Primeiro, venda direta. É uma que eu gosto muito. Segundo, indicação direta. Também gosto muito. Terceiro, indicação indireta. Também gosto muito. Bônus de recompra. Adoro. Bônus de loja online. Gosto muito. E premiação em viagens. Olha só, pessoal, que eu falei que eu gosto de viajar e receber. E você viajar ganhando, aí é que o negócio fica fora do controle. Olha só, venda direta. O lucro hoje, e isso vai ter seis só até esse mês, está na faixa de 2.545 por cada máquina vendida. Pasmem, vai aumentar esse lucro aí, tá? A partir da virada do mês. Então, olha só, se você vender 4 máquinas, uma por semana, isso é um plano assim, isso é o salário mínimo da Osóx, tá, gente? 10.180. Ah, Balduino, eu estou fazendo Osóx já há 2 meses e não tenho esse salário mínimo. Trabalha para você ver. E se você fizer um pouquinho mais acelerado, vendendo 3 máquinas por semana, você tem uma média aí de 30 mil. E se você for um Everaldo na vida aí, botar para ferver mesmo e vender uma máquina por mês, você ganha mais do que o ministro do STF. Aqui são algumas vendas feitas aí pelo Brasil. Eu gosto de beber, eu gosto de vender, eu gosto de estar no campo, eu gosto de estar ouvindo pessoas me mandando vídeo, tendo resultado. É isso que eu amo. Cada indicação direta, cada amigo seu que você convida para o negócio, quando ele entra, quando ele paga a unidade de negócio dele, você recebe R$ 2.276 de bonificação. Isso é melhor do que binário, isso é melhor do que pirâmide, gente. Eu nunca vi uma empresa pagar isso aí para você convidar uma pessoa. Então, para você entender aqui, eu vou dar um exemplo de uma organização. Você imagina que você convidou o Alex e você convidou o Paulo. Quando o Alex e o Paulo entraram no negócio, cada um gerou mais de R$ 2.276. Já passou aí de R$ 4.500 aproximadamente. Só que o Alex viu você ganhar dinheiro e aí disse, oh, vou chamar também. Chamou o Anderson, chamou a Lúcia e chamou a Carla. Quando eles entraram, geraram para o Alex aí mais de R$ 6.000 de bonificação direta, de indicação direta. E o Paulo resolveu fazer a mesma coisa, chamou a Ana, chamou o Pedro, chamou a Roberta, e olha que legal, gente. Você nem conhecia a Lúcia, nem conhecia o Pedro, nem conhecia a Ana, no entanto, a empresa vai pagar R$ 290 aproximadamente por cada pessoa que entrou aqui no seu segundo nível de indicação indireta. E as pessoas que vão entrar no teu terceiro nível também você recebe esse valor, aproximadamente R$ 290. Isso é bom ou é ótimo? É ótimo, né? E o bônus de recompra, como funciona? Você imagina essas pessoas que estão aqui entre a linha azul e a linha amarela são o seu primeiro nível. Aqui a gente na Osório chama de filho. Então, você recebe no primeiro nível 10% da recompra dessas pessoas toda vez que eles fizerem. Por exemplo, o Paulo vai na Osópolis, compra 10 mil. Se você for o patrocinador do Paulo, você vai receber R$ 1.000. O Paulo comprou 1 milhão, você vai receber 100 mil. Olha que maravilha. Aqui no seu segundo nível, são as pessoas que estão entre a linha amarela e a linha vermelha, que na Osópolis nós chamamos de neto. Você recebe 5% sobre a recompra desse pessoal. E você recebe também 5% na recompra do seu terceiro nível. A partir daí,
De acordo com a qualificação que você vai tendo na empresa, você vai assumindo outros níveis. Não olha que maravilhoso, chegando até o sexto nível. E, Balduino, quantas pessoas eu posso ter na minha equipe? O céu é o limite, desde que você coloque filhos que você possa cuidar. Não seja um pai, né, irresponsável. Coloque filho que você vai cuidar. Porque não adianta só trazer as pessoas. Você precisa fazer elas terem sucesso para você ter sucesso também. Daqui a pouco eu vou mostrar uma frase que resume tudo isso que eu estou falando aqui. Aqui é uma média de ganho, né? O pessoal que está no nível bronze. Eu estou falando aqui de bonificação, tá, gente? Não tem nada a ver com as vendas. O prata em torno de 26 mil, o ouro em torno de 37 mil, safira passa de 50 mil, o rubi passa de 80 mil, e ainda tem vaga para esmeralda e tem vaga para diamante. Pessoal, e estou sabendo de uma mudança incrível que está para acontecer. Brevemente vamos estar divulgando, mas eu vou dar um spoiler. Vem carros e viagem aí nas premiações. Então, Balduino, o que é que eu tenho que fazer para desenvolver esse negócio? Simples. A gente não precisa que você tenha um currículo, a gente não precisa que você seja formado, nós não precisamos que você tenha uma carreira e uma indicação de alguém. A única coisa que a gente precisa é de duas condições sine qua non para você fazer sucesso nesse negócio. Quais são, Balduino? Você ser uma pessoa séria e você ser uma pessoa ensinável. E eu gostaria de aqui resumir com essa frase. É uma frase da minha autoria, até peço para que vocês guardem. Ela serve para qualquer setor da sua vida. Ajudando os outros a crescer, você se torna um gigante. Pessoal, o ozônio, vocês viram com os depoimentos, o ozônio ele não cura ninguém. Eita, Baldino, você agora desfez tudo que foi dito até aqui. Os caras deram depoimento, disseram que teve resultado. É real, eles tiveram resultado. Só tem uma coisa que uma pessoa que cura, Deus. O ozônio, ele fortalece o teu organismo, ele oxigena as tuas células, as mitocôndrias das tuas células, para que ela fique forte o suficiente para que ela volte a fazer o que Deus criou elas para fazer. Teu corpo forte com a imunidade alta, o teu corpo vai combater as doenças. Ele mesmo combate as doenças porque Deus criou um corpo, uma máquina perfeita, uma máquina capaz de se regenerar. Só que, por que ela não faz hoje? Porque a gente usa combustível errado. O ozônio é o combustível certo que vai voltar o teu corpo a fazer essa função. Por isso que as pessoas têm resultados de saúde que aí estão. Ah, Balduino, para eu fazer o sucesso está em minhas mãos. Como é que eu faço para adquirir a minha unidade de negócio? Como é que eu faço para me tornar um representante, um distribuidor, um franqueado? Enfim, é simples. Estamos na promoção até esse final de mês. Você vai conseguir fazer essa compra com o valor de R$ 5.690. Perdão, R$ 5.590, que aqui a gente coloca o frete, e você ainda consegue dividir esse valor em 6 vezes sem juro na Osox. Baldwin, como é que eu tenho que fazer para fazer as coisas? Bom, fala com a pessoa que te convidou, ela vai te mandar um link, você vai fazer o teu cadastro e você não vai dormir sem fazer o teu cadastro hoje. Porque aquela oportunidade que você pediu a Deus durante muitos anos, que desde a virada do ano você prometeu a Deus que buscava algo diferente, buscava algo inovador, algo que você pudesse ganhar dinheiro ajudando pessoas, essa oportunidade está agora na tua frente. E a oportunidade é um ser careca com a testa de cabelo, com a trança de cabelo na testa. Se você não pegar de frente, você não consegue pegar depois. E aproveita esse momento, porque vai ter um reajuste, isso aqui vai passar de 6 mil para você entrar. Esse é o momento agora que está em suas mãos. E nó, aos ox pode ser o caminho.
Não dá para você mudar a vida de um dia para a noite, mas dá para você mudar a direção. Eu posso lhe dizer o seguinte: nós estamos no mês 9, falta aí mais 3 meses para acabar o ano. Você tomar a decisão ainda hoje, o teu Natal pode ser totalmente diferente dos anos anteriores, desde que você coloque em prática tudo aquilo que o seu patrocinador vai te ensinar. Se você está satisfeito, está feliz com sua vida financeira, faz uma reflexão aí. Nos últimos 5 anos, o que você vem fazendo te levou a uma liberdade financeira ou uma estabilidade financeira que você deseja? Ótimo. Você adquire o seu produto e vai cuidar da sua saúde. Mas se a resposta não for positiva, venha mudar essa direção, venha mudar a direção da sua vida financeira ajudando pessoas. Ah, Balduino, eu não gosto de ajudar pessoas. Talvez a Osório não seja um lugar para você. Aqui é um local onde você ganha dinheiro levando saúde para as pessoas e levando oportunidades para pessoas. Então, no fundo, você vai ganhar dinheiro ajudando pessoas. Se você é do tipo egoísta que não gosta de ajudar ninguém, compre o produto, use e tenha resultado para você mesmo. Mas você quer se tornar um distribuidor ajudando pessoas a ganhar dinheiro, levando a missão Osóx para todos os lares, seja muito bem-vindo ao Osóx. Pessoal, não tem preço você deixar um produto na casa de uma pessoa, fazer a venda. É bom quando você ganha o dinheiro? É legal, você pega o dinheiro, paga suas contas, aplica, enfim, dá um destino para ele. Mas quando a pessoa te manda um áudio agradecendo porque você mudou, salvou a vida dela, não tem preço. Eu tenho um vídeo aí que está nos grupos aí que eu levei uma senhora que estava com herpes zoster gritando em cima de uma cama pedindo para morrer. A senhora de 87 anos sem se alimentar, só gritando de dor. E com 8 dias eu vi essa senhora dando pulo de alegria, dizendo: graças a Deus eu estou sã. Pessoal, eu chorei feito uma criança com o resultado daquela senhora. Eu me senti um instrumento usado por Deus para levar algo para a senhora que estava, a família esperando ela dar o último grito e eu mudar através dessa oportunidade aos outros. Então, para mim, isso não tem preço. Eu vou dormir com uma satisfação tão grande e agradeço a Deus por ele estar aqui desenvolvendo essa oportunidade, que eu acordo tão feliz e já com vontade de ajudar mais uma família. Então, assim, ó, a chance de liderar o mercado e mudar de vida está batendo na sua porta. Para os fracassados, eles reclamam da batida na porta. As pessoas de sucesso têm que se levantar e abra a porta para os outros. Porque a oportunidade ela vai bater, mas ela não vai abrir sozinha. Só depende de você. O poder de mudar de vida está em suas mãos. Deus te criou para emprestar dinheiro, não pedir dinheiro emprestado. Agarre essa oportunidade, vem fazer o negócio acontecer. Forte abraço, fica com Deus, que é a melhor companhia. E aqui encerramos. Se alguém gostaria de falar alguma coisa, de fazer alguma pergunta, eu sei que vocês mandaram alguns comentários, mas eu não consegui ler, tá, pessoal? Ô, Balduino, boa noite, boa noite. Olha aí, ó, treinamento de sucesso, diamante para diamante. Bora. Então, olha só, cada live, né, a gente aprende coisas novas aí. Parabéns pela apresentação do negócio aí, Balduino. Muito bom. A Viviane, nossa, cara, que apresentação bacana sobre o produto aí. E os depoimentos, então, é fantástico. A Marildo, a Margarete aí. Cara, a gente fica realmente impactado, né, com tanto resultado, né? A gente fala do ozônio, né, da Ozox, então isso é gratificante. Mas eu quero colocar aqui, primeiramente, agradecer, né, a presença do meu pai empresarial aqui, Israel Tibias, né, como você muito bem falou, sobre a grande oportunidade chamada Ozox. Então, eu quero relatar aqui que quando eu fui apresentado, vamos dizer assim, ou o Israel me apresentou esse produto, eu, sinceramente, eu não acreditava nisso. Eu
Aí ele falou que eu podia depois sair e vender esse produto. Eu estava tão desanimado, não acreditava nem no produto, muito menos na oportunidade. Mas hoje eu tenho eterna gratidão, primeiramente a Deus, né, por ter me mostrado, por ter aparecido, vamos dizer assim, esse aparelho, e o Tibes, né, por ter confiado em mim, né, ter sido persistente, né. Então, olha só. Eu tinha todos os motivos para dizer que não. Quando a gente fala do lado financeiro, como você muito bem colocou, que esses valores, né, ou esse valor é até final do mês, né? Então a gente tem muita coisa boa, muita novidade, né? Mas quando a gente fala do preço, né, não do valor, quando a gente fala do preço, a gente sabe desse reajuste devido, vamos dizer assim, aos encargos fiscais, né, da empresa que não tem mais como manter esse preço do produto. Agora, olha só. Então, quantas pessoas, né, a gente conseguiu até hoje, né, tá levando esse produto? Quantas pessoas vieram para esse negócio e hoje estão tendo tanto resultado? Balduino, né, vamos dizer assim, é um exemplo aqui, a Marli, tantos outros, Claudião, João Batista, ah, né, eu até vou parar por aqui, de medo de talvez esquecer algumas pessoas, mas quantas pessoas falando da nossa equipe que através daquela decisão, há 26 meses atrás, né, hoje está fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Então, cara, que preço tem você poder ajudar uma pessoa com o produto ou com essa oportunidade? É só realmente gratidão a Deus. E quando a gente fala dessa oportunidade, nós sabemos que esse negócio ainda nem começou. Ele ainda, como o Daniel Iscariote fala, né, ele é um embrião ainda, né? Então, né, a maioria das pessoas não conhece. Hoje mesmo eu estava numa chamada de vídeo com uma pessoa lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, né? Professora, ela nunca tinha ouvido falar dessa oportunidade aqui. Então, na segunda-feira, ela vai estar vindo conhecer esse negócio, porque, pelo que ela entendeu, ela pode ajudar pessoas, como você muito bem colocou aqui. Então, quando você realmente entender a missão da Usox, que é o que que é? É você ajudar as pessoas através do produto, né, melhorar. Aqui ninguém está aqui para prometer milagre para ninguém, mas o produto em si ele vai ajudar num todo. Você vai ter uma qualidade de vida melhor. E você poder ajudar também o lado financeiro de uma pessoa, cara, isso não tem preço, isso realmente tem valor. Obrigado aí, parabéns aí a Marildo, parabéns Viviane aí que fizeram hoje à noite, foi espetacular, com certeza ficou gravada essa live aqui. Então, todo sábado à noite aqui, a gente tem às 20 horas, horário de Brasília, e todos estão convidados, e sempre é bom trazer pessoas novas a conhecer essa oportunidade. Então, nós estamos só começando com esse negócio. Obrigado aí, Balduino, obrigado aí pelo espaço aí, tamo junto aqui, meu guerreiro. Valeu, meu amigo. Fique com Deus, que é a melhor companhia.